Como assim? Eu não entendi o que você quis dizer, o editor. Ah, 20 beleza. anos de curso, Marcos? Acontece que hoje é um grande dia. Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. E aí, pessoal, beleza? Eu aqui também. Boa noite, mascote. Boa noite, Marcos. Vamos lá. Tá calmo, mascote? Respira. Tá mais calmo? Eu tô respirando. Beleza. Vamos lá, vamos devagar. Então, meus queridos amigos, E o Gates vai tomar no olho do seu cu, seu arrombado calma, filho de uma... calma. Segura a onda aí. A bosta Segura. desse Skype resolveu dar pau. Ok. Bom, vamos que vamos, porque hoje é dia de programa especial. Se você tá ligado nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, você já tá sabendo que hoje nós vamos falar de Senhor dos Anéis. Mas antes de nós entrarmos nessa maravilhosa pauta, né? E aproveita e já vai deixando aí seus comentários, né? Vai falando o que você acha acerca deste programa, deste filme maravilhoso. Vai tomar no... Recadinhos. Você tem algum recadinho, além da sua raiva para com os programas da Suite Microsoft e mascote? Os programas da suíte Microsoft? Sim, tenho. Que atualização de bosta do último do Windows, hein? Microsoft, caralho, bicho. Que visual de merda vocês deixaram, bando de filha da puta. Deu pau Olha, em todos os programas. Eu tive que... Nem PDF eu consegui abrir mais nessa bosta, mano. Bando de arrombado do cara. Não, cara, fica tranquilo. Daqui a pouco vai aparecer um hotfix que assim as empresas têm feito. Eu vejo muito isso no cliente do LoL, por exemplo. Ele sai uma atualização na quarta ou na quinta-feira e na sexta-feira sai um hotfix para arrumar os bugs que a atualização trouxe. Fica tranquilo, logo até o final de semana, mais tardar segunda-feira seu computador se normaliza. A É única o coisa que normal. arruma o fato do LoL ser um jogo ruim, né? Mas de resto. Ok. Nossa, eu tô conectado na nossa live e o vídeo ainda não apareceu. Nosso feed de vídeo não apareceu para mim aqui. Beleza, foi atualizado aqui que o vídeo está bem, tá bom. Então, Tudo bem. vamos seguir o baile aí. Você tem algum recado especial para as pessoas? Bom, Ou especial, não precisa ser especial não, viu? Pode ser normal o recado. pessoas, apesar do meu ódio, saibam que eu estou. Quando o meu ódio passar, eu estarei muito feliz de estar apresentando esse programa, porque vamos falar de uma saga que eu amo de paixão e tenho muita saudade do tempo que eu podia assistir ela uma vez por semana. Às vezes duas. Olha aí, muito bem. Temos aí alguém que gosta mais do que do que eu pensava. Bom, eu não tenho muitos recados, tá? Aqui da região e anunciantes, não temos, nenhum deles nos trouxe recados, então eu peço encarecidamente para você aí, produtor de serviço, comércio, venda, produtos, entre em contato conosco. Vamos fazer um acordo aí de publicidade e propaganda para você aparecer aí no nosso canal, tá bom? No mais, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar este vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu boa noite aí pra gente. A gente promete, eu prometo que eu vou tentar ler os comentários e responder sempre que for contundente e pertinente ao assunto. Ah, sim, e um beijo especial aqui para minha querida Pietra, que está assistindo a gente. Ela daqui a pouco vai ter que sair para última aula do semestre dela, mas um beijo ainda assim. Muito bom. Um forte abraço para o número 1 de carteirinha, o Anderson Zambaldi, está conectado e já está comentando aí conosco. Salve mesmo, Anderson. Bom, vamos então entrar nesse assunto. Agora a gente vai falar mesmo, né, da pauta de hoje. Então, já aproveita, deixa seus comentários, suas perguntas, fale sobre esse filme, essa trilogia de filme que marcou aí tanta gente e por tantos anos, né? Vamos começar então a falar desse primeiro filme que começa a história, né, da saga pelos amigos que vão subir a montanha para queimar um anel. Não estamos falando de Brokeback Mountain, estamos falando de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel.
Eu tinha visto essa esses dias. Essa é muito velha, mano. Essa aí, ó. Eu roubei essa piada aí de muita gente. Bem, vamos falar desse filme, que é um filme de fantasia dirigido por Peter Jackson. Eu não peguei a informação de quem escreveu o roteiro. Peraí. Eu Acho acredito que que foi o próprio Peter Jackson, não foi foi? o próprio Peter. Eu também acho É, isso, mas fala que vamos foi, pegar a levou informação como. uns anos para adaptar o roteiro. Sim. Assim, para quem não sabe, né, Peter é Senhor dos Anéis. Se você não sabe, pelo amor de Deus, mas O Senhor dos Anéis é baseado numa obra literária de mesmo nome do que nosso querido professor J.R.R. Tolkien, O que nome era completo um... dele? Não sei. John Ronald Reuel Tolkien. Olha só. É. Então, querido professor John Ron Tolkien, que, cara, o bicho era um linguista nerdaço, né? Adorava estudar línguas, estudava várias línguas, lecionava na faculdade sobre línguas e ele criou línguas próprias e basicamente ele criou a Terra-média, né? Que é esse ambiente de fantasia medieval épica, né? Para colocar esses idiomas dele, criou toda uma mitologia, criou todo um universo em cima disso, né? O que torna a Terra-média aí, por consequência do Senhor dos Anéis, que é aí talvez a sua maior obra, é extremamente vasto e fascinante, né? Eu, como não podia ser diferente, algum fã apareceu e fez um filme, mas não é só um fã-filme, né? É uma obra épica também do cinema, no caso, O Senhor dos Anéis pelas mãos do Peter Jackson, que não mandou tão bem assim no Hobbit. Né? Sei lá, que a gente pode falar disso, né? Eu vou falar rapidinho aí do Tolkien, tá? Antes da gente entrar nessa obra. Ele desculpa aí, editor, quebrei a pauta aí porque eu pensei nisso agora, tá? Desculpa. Mas é coisa rápida, tá? A gente vai falar que ele nasceu na África em 73, tá? Foi professor, escritor e filólogo britânico. Uh, Ele recebeu o título de doutor em letras e filologia pela Universidade de Liege e Dublin, e ele é autor, entre outras obras, de Senhor dos Anéis, Hobbit e o Silmarillion. Também recebeu o título de comandante da Ordem do Império Britânico, título otorgado pela rainha Elizabeth II. Eu não sei se era essa que ainda está viva, provavelmente foi. Bom, este cara. Você há de me perdoar a minha ignorância, o que é um filólogo? Filólogo é um estudante das palavras. Ah, Ok. Segundo o nosso editor, é um estudante de filosofia e história. Como é que é? Continua? com base na literatura de seu tempo. Com base nas obras literárias de seu tempo. Muito obrigado. É isso que é um Oh, filólogo. Ficou bom? Ficou legal. Acho que é isso. Bom, então esse filme então foi criado, esse primeiro filme, escrito e dirigido por Peter Jackson. Não, além também de Fran Walsh e Philippa Boyens. Esses foram o trio aí que escreveu este filme. Bom, este filme, então, ele vai narrar a história o começo da história da Sociedade do Anel. Esse nome é dado à comitiva que tende a derrotar, que tem que levar o anel para Mordor e destruir um anel lá. Mas calma, exatamente. O Um Anel. calma. Para por aí, porque esse filme, ó, que bonitinho. Este filme que este Um Anel é trazido por nós por uma história muito longa, tá? E começa narrada pela voz de Galadriel. Ela narra a criação dos Três Anéis. Dos Três Anéis, não. Eu tinha. Você sabe a profecia toda, mascote? Ou eu posso declamar? O que? As Escrituras do Anel, você fala? Não, Ou a você fala? profecia toda. Três anéis para os elfos, imortais e os mais justos entre os seres.
7 anéis para os anões, os grandes artesãos das profundezas, e 9 anéis e 10 anéis, não, 9 anéis para os humanos, sempre sedentos por conquista e etc. É uma coisa Eu assim, me não é? lembro diferente. Não. 3 anéis para os reis elfos. 3 anéis para os reis elfos sob este céu. 7 para os senhores anões, trancados em seus rochosos corredores. 9 para os senhores mortais, fadados ao eterno sono. 1 para o senhor do escuro, em seu escuro sono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Um anel para encontrá-los, um anel para aprisioná-los. Um anel para todos trazer e na escuridão... Não. Um anel para controlar, um anel para encontrá-los. Um anel para todos destruir. Um anel para na escuridão prendê-los e lá consumi-los. Nas terras de Mordor, onde as sombras se deitam. Tá, isso também tá, essa frase também tá diferente. Eu tô usando como referência do filme, o filme, não o livro, né? Então herege, ok? Eu vou tolerar isso. Você não teve tempo hábil para ler os 3 livros, né? Mas essa é a profecia que é trazida na capa do livro. Nossa, mano, eu vou falar. Eu li esse livro quando eu tinha meus 13 anos. Antes até, 11, 12. E essa profecia na capa do livro, isso me marcou, né? Porque fazia pouco tempo que eu havia começado a jogar RPG. E foi por causa do RPG, inclusive, que eu li O Senhor dos Anéis. E esse livro, essa profecia mostrou para mim: você vai encontrar tudo que você quer sobre fantasia medieval aqui. E é isso mesmo. Mas vamos falar desse livro, desse filme, que então traz este relato leve, né? Curto, Só uma curiosidade aqui, Marcos. Ouvindo um certo podcast, que eu não vou citar o nome porque eu não sou obrigado, mas é sobre um grupo de nerds velhos que ainda se diz jovem. Eles... Não é um podcast, não é um episódio muito antigo, em que eles falam que... Eles entrevistam, né, um tradutor oficial de Tolkien, né, que eles estão fazendo uma nova tradução. E caso você tenha lido edições antigas e não leu edições mais novas, né, da editora que está publicando, também não vou conseguir lembrar o nome agora, mas enfim, é recomendável porque parece que há trechos das edições antigas do livro original que foram excluídos das edições antigas que vão ter nas novas. E trechos relativamente grandes e informações bastante importantes que foram excluídas. Muito bom, isso aí. Uma coisa para deixar os fãs de Tolkien louquinhos. Vamos ver, vamos aguardar aí o futuro. E o Cassiano, nosso super fã mais um, eu nem sabia que dava para ter nível, mas enfim, fez uma pergunta que eu acho bastante relevante, Mago, se você souber responder. E por que raio fizeram esses anéis? Ok, gostei da pergunta, tá? Mas tenho alguns outros comentários para fazer aqui. A Suelen Mian, minha querida rainha, minha deusa, feliz dia dos namorados, se é que você me entende, tá aí conectada com a gente. Muito boa noite. Você não vai dar boa noite para ela, Dabi? Tá, boa noite. Aham, que bom. O Anderson fez um pequeno comentário. É nós Queiroz, ainda mais agora que acharam ele. Não vamos falar deste que não é o Wally, mas foi encontrado. O Anderson também disse que o Peter Jackson é o melhor diretor de todos os tempos. Fez um filme que Lucas e Spielberg consideram impossível de fazer. Portanto, Peter melhor que os dois. Muito bom. Olha, eu acho que mais ousado ainda era... Como é que era? O nome do vocalista dos Beatles mesmo? O John Lennon? John Lennon, que queria fazer um filme do Senhor dos Anéis. Ele era ousado. Muito bom. E é verdade, isso vai estar nos comentários, nas curiosidades mais no final. O William que disse que o mascote só sabe falar nomes em japonês. Acho que você deu uma engasgada em Real ou Tolkien, né? Normal, o inglês pega a gente às vezes em algum pronúncio. Em alguma pronúncia. Ih, hoje está difícil para mim. Tem um documentário que fala que o Tolkien converteu o C.S. Lewis ao cristianismo. Os dois estavam em contato quando escreviam suas respectivas obras. Cara,
Tem uma lenda, tá, Zambaldi? Eu vou falar isso rapidinho. Tem uma lenda que diz que o Tolkien e o Lewis estavam escrevendo juntos e que eles se desafiaram a escrever uma obra que melhor atraísse a atenção dos jovens. Eu também fiquei sabendo na época que o Tolkien era ateu e o C.S. Lewis era cristão. Eu descobri mais tarde que isso era uma lenda que foi difundida por nerds ateus para, né, subverter aí a obra do Tolkien. Mas, na verdade, o Tolkien era cristão também, e ambos, tanto Tolkien quanto Lewis, travestiram a Gênese e toda a obra católica cristã dentro dos livros deles. Então é possível você ver aí metáforas ao cristianismo nos dois livros. Fazer o quê? Nós adoramos a obra do Senhor dos Anéis, mas ela tem um pezinho na Bíblia. Por que não? É uma boa origem de histórias fantásticas. Por que não, né? Calma lá, né? Você ter raízes, vamos dizer assim, raízes e ensinamentos cristãos numa obra não necessariamente quer dizer que você está ligado com a Bíblia, né? Apesar da Bíblia ser o maior livro, o maior relato do cristianismo que existe, enfim. Então, boa noite para o Cassiano, que nos se conectou, né? E já mandou compartilhamento e etc. Muito obrigado, Cassiano. O Daniel Williams também se conectou, boa noite. Salve, Daniel. Então vamos responder rapidinho essas perguntas, tá? Que não fazem muita parte da pauta, mas como é um programa especial, a gente vai falar responder essas dúvidas. Por que fizeram esses anéis? Por que eles fizeram esses anéis? O Sauron fez os anéis para controlar e destruir a Terra-média. Beleza? O resumão é esse. Isso. O Anderson já ajudou aí a responder para os nossos amigos. Então eu vou fazer vamos falar desse roteiro desse filme, que ele muda um pouco algumas coisas em relação ao livro, tá? O prólogo desse filme. Então, Marcos. Pode, fala aí. Tá. Vou fazer aqui um resumo bem rápido, beleza? Por favor, então, eu precisava de uma água. Cara, o prólogo do filme, que é de arrepiar, né? Começa com uma narração bem curta, explicando todo o passado, né? A história que precede o momento do filme, contando sobre a questão dos anéis, sobre como Sauron criou um anel para dominar os demais anéis de poder, né? Para dominar, assim, a Terra-média, e como ele espalhou os seus exércitos pelo mundo e como ele foi combatido também por uma união aí entre humanos, elfos e acho que só humanos e elfos mesmo. E na batalha final ele foi derrotado, mas o anel de poder, né, era praticamente indestrutível. O anel dele é um anel, é indestrutível, precisava ser jogado no fogo da montanha onde ele foi forjado. E Isildur, o rei humano que o havia derrotado, acaba sendo tentado pelo anel e decide não fazer isso. O que, eventualmente, Isildur acabou sendo assassinado e o anel acabou saindo do poder dele e, eventualmente, se perdendo no mundo e ficando esquecido por séculos, né, milhares de anos. Até que ele foi encontrado por esse ser, né, o Gollum, como a gente vai vir conhecer ele depois. E do Gollum, o anel acaba indo parar nas mãos de Bilbo Bolseiro, um hobbit, essa criatura curiosa criada pelo próprio Tolkien, né? Uma criatura de aparência bastante similar ao de um ser humano, só que muito baixinho, com pés grandes para o tamanho dele e peludos, muito peludos. Uma criatura muito pacata e muito pacifista. Dificilmente eles deixam sua terra natal, né, o condado, como é chamado, uma pequena vila escondida, quase esquecida por quase todas as outras raças, todos os outros seres. Ele adquire esse anel, e nisso ele estava em uma aventura, e quando ele retorna para o condado, e lá ele passa vários e vários anos, né? E o filme vai começar no aniversário do Bilbo, em que a gente vai conhecer o Frodo, o sobrinho do Bilbo, que está lendo embaixo de uma árvore. Conhecemos ali, né? Conhecemos assim, quem não lê os livros, conhecemos o Gandalf, um mago que é amigo pessoal do Bilbo e que vem para a festa dele. E também é bastante conhecido no condado, pelo que é falado no próprio filme. Né? O Bilbo até faz o Frodo até faz uma brincadeira, né? Fala que
por causa da aventura que ele levou o Bilbo no passado, o Gandalf era considerado um perturbador da paz no condado. Isso mesmo. Deixa eu te interromper um pouquinho, mascote. Você falou do aniversário do Bilbo, né? Você não falou de quantos anos o Bilbo fazia nesse aniversário, mas eu vou perguntar para o chat, tá bom? Na verdade, um desafio. Eu sei, não sei se o mascote sabe, eu sei que o nosso editor sabe, e eu sei que algumas pessoas aí devem saber como é chamado esse aniversário do Bilbo no Senhor dos Anéis, hein? Como que ele chama? Porque ele deu um nome muito peculiar para esse aniversário, que tem a ver, obviamente, com a idade que o Bilbo faz. Isso também vai responder a próxima pergunta. Quantos convidados o Bilbo convidou para essa festa, hein? Até daqui a pouco, pessoal. Dá uma dica para quem não tiver nem ideia. Hobbits, anões, elfos, tudo que não é humano nesse mundo vive pra caramba, tá bom? Vive muito tempo. Não, na verdade, vive muito tempo, mas os hobbits não, tá? Os hobbits não são tão. O Frodo, se eu não me engano, tem mais de 60 anos. Na verdade, os hobbits vivem até os 90. Ah, é? É. Eu li Os anões também. O Frodo era bem mais velho do que parecia. Então, por quê? Porque pelo mesmo motivo que o Gollum e o Bilbo vivem tanto. O tempo que ele passou com o anel faz eles terem um tempo de vida mais longo. O Gollum, que era um hobbit, também vive muito mais tempo. O Bilbo vive mais tempo do que a maioria dos hobbits viveria e muito mais tempo do que qualquer humano. Envelheceu muito menos, né? Com o passar do tempo. Exato. Mas assim, todos os hobbits vivem em média 90 anos. Todos esses que você citou, todos esses, o Frodo ter vivido bastante também é culpa do tempo que ele passou com um anel. Interessante. Bom, eu não sei. Enfim. É aniversário do Bilbo e ele parte em sua última jornada. Acontece que o Gandalf vê esse anel mágico que o Bilbo tinha, que ele já havia usado, inclusive, nessa aventura, e ele fica desconfiado de alguma coisa e vai fazer suas pesquisas. Ele descobre que esse é um anel, o anel de poder de Sauron, o Senhor da Escuridão. E nisso ele também sabe que os principais servos, né, de Sauron, que supostamente havia sido morto, mas como a alma dele estava ligada ao anel, ele conseguiu retornar de alguma forma para a Terra-média para preparar seu exército mais uma vez. E ele está à procura de um anel para poder restabelecer toda a sua força. Nisso, o Frodo vai sair numa viagem acompanhado de Samwise Gamgee, seu amigo e jardineiro, e eles têm que chegar em Valfenda, uma Large Elrond, né, um local sagrado dos elfos, aonde vai ser decidido o que vai acontecer com esse anel. Durante o caminho eles esbarram, né, com Pippin e o Merry, dois primos, se não me engano, em segundo ou terceiro grau do Frodo, também hobbits que acompanham eles na jornada. E também o cavaleiro e guerreiro, nossa, que boa hora, que nome comum para esquecer. O Passo Largo. Passo Largo, ai, caralho. O Aragorn. Aragorn, filho de Arathorn, herdeiro de Isildur. Vocês sabem por que como que o Davi, o mascote, decorou o título do Aragorn e não decorou Passo Largo? Porque o meu gato chama Aragorn em honra a esse personagem, e o título completo do Aragorn nesse momento da história é Aragorn Elessar, o amigo dos elfos, o último dos Númenóreanos, Passo Largo, guardião do norte, tá? Esse é a forma como o Aragorn vai ser conhecido mais para frente, né? Mas por enquanto ele é só Passo Largo. Ele encontra com os hobbits em Bree, na estalagem o Pônei Saltitante, onde o Gandalf havia combinado de encontrar com o Frodo e com o Sam para dar o anel ao Gandalf e o Gandalf então levar o anel para a Montanha da Perdição. O problema é que o Gandalf se vê impedido de fazer isso, né? Na verdade, o Gandalf nunca quis o anel para ele, porque ele sabia que ele podia ser tentado, podia ceder, e aí a coisa ia ficar muito feia, né? Porque ele é um mago, na verdade, e os magos são absurdamente poderosos e tal, né?
É que a questão aí é que a gente vai. Oi? Pode falar. Eu não falei nada. Ah, tá, desculpa, é que eu acho que eu dei play aqui no vídeo e ele começou a falar. Então, peraí, desculpa, onde que a gente estava? Levar o anel pra Valfenda, pro Gandalf. Exato. Então, é que a gente está entrando aí em muitas coisas que ficam. A gente está misturando um pouco de hipótese com um pouco de fatos. Tá? Até aquele momento, o Gandalf queria. Falou para o Frodo levar o anel até Bree por dois motivos. Primeiro, para tirar o Frodo da perseguição dos Nazgûl, que começou, e os Nazgûl estavam sendo encontrados, estavam buscando o Frodo lá no Condado, devido ao interrogatório que o Gollum sofreu em Mordor. As duas palavras que o Gollum deixou escapar em Mordor foi bolseiro e condado. Então, os Cavaleiros Negros os espectros partiram para o condado para procurar algum bolseiro. Então, por isso, o Gandalf falou: Frodo, me encontre em Bree em tal dia que a gente vai resolver lá o que fazer com o anel. A princípio, o Gandalf queria um anel, né? Até ele descobrir que ele não queria um anel, na verdade. Ele queria levar o anel para a Montanha da Perdição. Ele queria salvar o Frodo e levar o anel. Ele não sabia como ele ia fazer isso ainda, então Ele mandou foi o se Frodo. aconselhar com um mago branco, né? O O Saruman, Saruman. a torre dele, só que ele descobre tardiamente que o Saruman já havia se debandeado pro lado do inimigo, né? Isso. O Saruman, então, apreende o Gandalf na Torre de Orthanc, impedindo ele de encontrar com os hobbits em Bree. Então, mas ele havia deixado o passo largo de sobreaviso, né? Fica de olho em dois hobbits que vão aparecer em Bree, para caso eu não esteja aqui, para você ajudá-los e levá-los até Valfenda. Isso E é o que não é contado no filme. não é contado no filme, é contado no livro só, que o Passo Largo ele não estava ali à toa, ele foi o Gandalf, tá? Se você não sabe quem é Gandalf, ele é, com licença, gente, tinha uma sujeirinha na minha câmera. O Gandalf ele é o ser mais velho da Terra-média, tá? Ele é o mais antigo, ele é mais antigo que qualquer elfo, ele é mais velho até que a Galadriel. Embora a Galadriel seja muito velha, o Mithrandir, o Gandalf, a gente vai saber disso no segundo filme, tá? Mas ele é um personagem muito importante dentro da Terra-média. Então ele avisa o Aragorn, avisa o Passo Largo, fica lá de olho, porque talvez você vai precisar ajudá-los. E isso acaba se revelando verdade quando os espectros invadem Bree e tentam matar os hobbits dormindo num quarto que foi criado e escondido estrategicamente pelo Passo Largo para desviar e despistar os espectros do Anel. Tudo bem. Vamos dar uma acelerada, porque se a gente for resumir um filme de 3 horas, a gente vai gastar 1h30 aqui, né? É verdade. Enfim, eles vão então para Valfenda. Lá eles têm um conselho, né, reunindo representantes de vários povos, né? No caso, o Legolas vem representando os Elfos da Floresta, Gimli representando os Anões, Boromir representando o Reino Humano de Gondor, a presença também do próprio Gandalf, do Frodo e de Boromir, Frodo... Boromir, E mais um... você quer falar a comitiva? pode falar. A sociedade que é formada dentro de Valfenda, que é responsável por iniciar a viagem que vai levar o anel até Mordor, é formada por Boromir, o filho de Denethor, o regente de Gondor, Legolas, filho de Thranduil, príncipe da Floresta Cinzenta, Gimli, filho de Glóin, um dos anões da comitiva de Bilbo no Hobbit, Uma Jornada Inesperada, o Hobbit, né, como um todo. Passo Largo, representante dos humanos, e em Valfenda se descobre que ele é o herdeiro do trono de Gondor e, portanto, rival de Boromir aí, como líder de Gondor. Boromir é o príncipe regente, Aragorn é príncipe herdeiro. Olha que diferença, do mesmo reino, tá? Os quatro hobbits
Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, que não é nem humano, nem anão, nem elfo, ele é um Istari, ele é um mago, ele é diferente, embora no filme e no livro chamem ele de mago, e para nossa cultura, mago seja uma coisa meio que uma classe, um título, um status, uma profissão, lá é como se fosse um ser vivo completamente diferente. Tá? No Senhor dos Anéis, chamar de mago é colocar ele num pedestal biológico até, completamente diferente. Tá? E acabou, né? Esses são os nove membros da Sociedade do Anel, que então empreendem viagem em direção a Moria, aliás, a Mordor. Eles deveriam passar por a Terra-média tem uma cordilheira de montanhas que corta o leste e o oeste. E eles precisavam, por uma questão de viagem, para encurtar, precisavam atravessar para o outro lado das muralhas. Tá? E a melhor forma de fazer isso seria passar por Caradhras. Essa passagem é impedida por Saruman, forçando a comitiva, então, a invadir as minas de Moria, a mina dos Anões de Moria. Passando pelas minas de Moria, eles acabam enfrentando uns inimigos lá na forma de orcs e trolls, troll das cavernas, né? Se eu não me engano, eles chamam de goblins, né? Não são orcs. Não, eles chamam de orcs. Eu lembro deles falarem goblins. Mas deve ser na legenda, mas a dublagem e em inglês eles chamam de orcs. Tá? Porque... dublagem é goblin que eles falam. Então, na dublagem é Goblin, eu não lembro, porque é que eu li o livro, então muita coisa da minha análise, e da minha narrativa, ela é um pouco enviesada pelas informações que vêm do livro, tá? Então, eu não sei. Não, tranquilo, esse jogo que segue, né? Para quem não sabe, para quem tem não sabe muito bem a diferença, né? Na Terra-média, os Goblins são um subproduto da criação dos Orcs, se eu bem me lembro. Isso aí. E aí eles enfrentam o Balrog, o Gandalf numa atitude que não é suicida, não é sacrifício, isso é um truque de um jogador combeiro maldito para matar o chefão sozinho, lutear tudo e ganhar o XP. Tanto que ele volta, aparece de novo depois, aí vocês vão ver nas duas torres como é que ele aparece. O Gandalf se mata para derrotar o Balrog e garantir a passagem segura da comitiva pelo final de Moria. O Balrog, para quem não sabe muito bem, é uma criatura gigantesca feita de sombras e fogo, né? Que tem um par de asas, mas não voa, né? Então, parafraseando o Tucano do Nerdcast, ele é tipo uma galinha. Então, o Gandalf para na frente da ponte de Khazad-dûm, olha para o Balrog e fala assim: você não vai passar. O fogo negro não é bom para você. Chama de Odum. Eu lembro, cara. Eu gosto muito dessa frase. E ele destrói a ponte de Khazad-dûm, derrubando ele e o Balrog nas profundezas escuras e esquecidas de Moria. A comitiva sai de Moria arrasada, destruída, desanimada, porque Gandalf era a grande esperança deles de conseguir passar a viagem com facilidade, porque o Gandalf era muito poderoso. Na verdade, o poder de Gandalf estava na sabedoria, nem tanto em suas magias. Tá? Então, eles acabam encontrando a floresta de Lothlórien, habitada pelos elfos que estão... se a gente fosse jogar RPG, a gente ia chamar eles de altos elfos, que são diferentes dos elfos da Floresta Negra. Mas aqui, para nós leigos, elfo é elfo, ok? Mas eles são elfos súditos da rainha Galadriel e do rei Celeborn, tá? A pronúncia correta é Celeborn, não Celeborn, porque, embora seja escrito com C. Lá o Frodo ao Frodo é revelado algumas informações novas, os membros da comitiva podem se divertir e descansar, e finalmente eles seguem viagem para o resto da viagem. No final, uns presentes. Recebem. No filme só é mostrado o presente dois presentes: a luz de Erendil, que a Galadriel dá para o Frodo, e a mecha de cabelos dela, que ela dá para o Gimli. Não. Também tem os broches das capas, tem as capas de camuflagem.
a luz que ela dá para aquele líquido mágico que ela dá pro Frodo, né? Que é a luz de, como é que você chamou? Luz de Erendil. Luz de Elendil. Na versão estendida mostra todos os presentes. Você tem as capas que conseguem mimetizar uma pedra, uma coisa assim, para eles se esconderem. Você tem uma corda mágica que é dada pro Sam, um punhal que, se eu não me engano, ela dá pro Aragorn. E acho que ela também dá um pro Merry também, ou pro Pippin. O Legolas ganha um arco e a que mais? O Legolas ganha um arco e o Gimli ele pede uma um fio de cabelo para Galadriel porque ele fica encantado com ela. Isso. E ela dá 3, ele fica muito feliz quando ele conta isso daí. Ela acha muito, mano, no livro, o tratamento que ela dá para ele é tão maternal, sabe? Ele parece tão bobalhão aos olhos dela e ela parece tão assim, senhora de tudo e mãe de tudo, que ela age meio que com pena com ele. No livro é meio que humilhante até essa cena, mas além de tudo, tá, gente? Nos livros, além do Lembas, a gente esqueceu do Lembas, cada um deles ganha um pouquinho de Lembas, que é um pão élfico que alimenta bastante aquele que come. Então, pedacinhos daquele pão, que mais parece um biscoito de tão crocante, poderiam alimentar uma pessoa durante um dia inteiro. Então, são porções reduzidas de comida, por assim dizer, bem prático para quem vai viajar, né? E, além disso, o Aragorn, no livro, ganha uma bainha que deixa a Narsil sempre limpa e afiada. Uma bainha mágica. Tá? Então, os personagens saem de Valfenda, saem de Lothlórien para seguir viagem. No final do filme, ali nas cenas finais, eles são atacados por Uruk-hais, que são orcs que conseguem caminhar na luz do dia. E Boromir tenta... Essa é uma das cenas mais impactantes do filme, que define muito do que vai acontecer a partir de então. Tá? O Boromir, ele trai a comitiva tentando roubar o anel do Frodo. O Frodo usa o poder do anel para escapar. Durante o ataque, a comitiva se separa. Boromir é morto por golpes de flecha, mas não sem antes matar muitos Uruk-hai, se redimindo da traição e sendo importante para o salvamento dos outros membros da comitiva. Ele faz pra tentar proteger o Merry e o Pippin, inclusive, né? Isso. Ele distrai os guardas orcs para o Merry e para o Pippin poderem correr, tá? Eles acabam sendo capturados mesmo assim, porque ele é morto a flechadas. Exato. E o Merry e o Pippin são capturados. O Frodo e o Sam partem sozinhos, né, para continuar a viagem sem atrapalhar a comitiva. O Frodo, na verdade, tenta fazer isso sozinho, mas o Sam não deixa. O Sam quer ajudar ele de todo quanto é jeito. E eles acabam partindo só os dois, explorando o sul ali para tentar chegar até Moria. Enquanto isso, os membros da comitiva restantes, o Aragorn, o Passo Largo, aliás, o Aragorn, o Legolas e o Gimli partem em busca dos rastros dos dois hobbits para tentar salvá-los e levá-los de volta para o condado. Então, o final do primeiro filme, a gente encontra a comitiva quebrada, com personagens em vários lugares diferentes, personagens mortos, e uma sensação amarga e cruel de que as coisas ainda vão ficar muito difíceis antes de ficar boas, sabe? O primeiro livro e o primeiro filme, eles terminam de uma forma bonita, porque você tem ali o Vale do Anduin e as Torres dos Argonautas no final do primeiro filme, são paisagens fantásticas de bonitas, tudo ali na Nova Zelândia, mas ainda assim, uma sensação de que as trevas estão dominando a Terra-média e de que a vida dos heróis vai ser muito mais difícil antes de ficar boa. Exatamente. Tem algumas diferenças, né, do filme pro livro, né? Porque, por exemplo, no primeiro filme, o Aragorn ele não sai ainda com a Narsil, né? No caso, no livro, ele sai com a Narsil, que é a espada que teria sido empunhada por Anduril Anduril é um nome élfico que significa a estrela da tarde. E Narsil... Oi, pode falar. Anduril é a espada que o Isildur tinha, que
pegou do pai dele, tá? E quando ela é quebrada no primeiro momento, no primeiro minuto do filme ali, com o Sauron pisa na espada e quebra ela, ou ele dá acerta um golpe nela, não lembro. Ele pisa nela quando ela no chão. E mesmo assim ela corta a mão dele. Depois, milênios depois, eras depois, os elfos reforjam a espada e dão a ela um novo nome. Então, de Andúril, ela passou a se chamar Narsil, que é a Estrela do Ocidente. Exato. E no caso, no filme, ele só vai receber essa espada lá no terceiro filme, lá na frente. Exato. No filme, isso vai ser lá na frente só. Galera, nós estamos chegando aí 8 horas, conseguimos cumprir o primeiro filme meio correndo, tá? Não falamos das diferenças da história, não falamos de muitas curiosidades. Provavelmente esse programa vai ser o primeiro de 3, esse especial vai ser especial em 3 partes. Mas é porque a gente adora esse filme, tanto que não vai ter sessão de notas para esses filmes. Porque seria impossível eu, o Mascote, ou o Arauto que está no ponto comigo, ou a Deusa que está no outro estúdio, qualquer um de nós aqui dá menos do que 10. Não é nem 5. Exato, né? Exato. É a obra mais épica que eu já assisti, o melhor filme que eu já vi. Quem não gosta, você tem o direito de estar errado. E todos os fãs que tiveram contato com a obra escrita e com o filme são unânimes em falar que é uma das melhores adaptações de um livro para um filme que já foi lançado na história. E eu concordo. Anderson fez uma correção aqui, falou que é o contrário. Primeiro era Narsil, depois que foi chamada Andúril. E aqui uma pequena... tem diferenças, né? Não sei dizer se é uma adaptação boa ou não, porque eu ainda não li os livros. Eu sei que tem algumas diferenças, por exemplo, você tem um personagem que não foi totalmente cortado dos filmes, né? Que é o tal do Tom Bombadil, que sempre que eu ouço falar mal dele, porque parece que ele é chato pra caramba. Não, o Tom Bombadil é o melhor personagem. Sério? Porra. Tô mandando isso aqui no chat, cara. Que, Tom Bombadil é o melhor personagem. Assim, o Tom Bombadil ele é peculiar. A passagem é chata? É muito chata. Mas se você lê, Mascote, você é um jogador de RPG. Sabe quando o grupo tá passando por uma floresta e o narrador coloca um monte de encontro fudido e no meio da floresta o grupo tá todo depenado, sem poção, sem PM, sem ponto de vida, a armadura do guerreiro quebrou, as ferramentas do ladino sumiram, e aí você encontra uma casa de um NPC que te dá comida, itens, abrigo e informações para seguir em frente? Isso é o Tom Bombadil. Interessante. Ok? Então, assim, para as pessoas mais comuns, é meio chato, é meio enfadonho. Mas eu achei que eu estava dando uma descansada na casa do NPC amigável, tá ligado? Aham. Porque eu já jogava RPG nessa época. E, é muito legal essa parte. Ela tem... O principal é que o Tom Bombadil, ele é quase que um deus dentro do Senhor dos Anéis. Ele é um ser muito poderoso, tão antigo quanto o Gandalf. Na verdade, não se fala em nenhuma parte das obras do Tolkien exatamente quem é Tom Bombadil, mas os fãs e os maiores estudiosos de Tolkien acreditam que ele seja um Maia perdido. Tá? Maias são representantes dos seres, dos deuses dentro da Terra-média. Tá? Então acreditam que o Tom Bombadil seja um dos maias, um maia que não tem atuação constante no mundo da Terra-média, ficar só lá no meio do mato e de boa. Tá? Entendi. Ele fica lá só puxando a ervinha de hobbit dele, é isso aí. O Anderson, tá vendo? O Anderson falou que ele gosta do Tom Bombadil e ele acha que é Ilúvatar disfarçado. Ilúvatar é o nome do principal deus Não, Ilúvatar é o segundo maior deus da Terra-média. O primeiro deus da Terra-média é o Eru, né? Que é o que o William falou ali, que o Tom Bombadil é quase amigo de Eru. Tá? Enquanto o Gandalf é o primeiro Maia o Maia de Eru. Tá? Foi o primeiro Maia criado na Terra-média. Mas a gente vai falar na semana que vem, quando nós falarmos de Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Não era a intenção fazer um programa para cada filme, mas a gente gosta tanto desse filme, fala tanto e vai ter tanta coisa para a gente falar, que a gente vai fazer um especial em 3 partes agora. Vai ter que ser, não vai ter jeito. Filmes muito grandes não dá para resumir rapidamente, não é mesmo? É verdade. Até porque o resumo
dependendo de como for feito, tira muito do mérito da obra. E meu objetivo aqui, nosso objetivo aqui, não é fazer vocês acharem a obra enfadonha. Muito pelo contrário. Se você não pôde assistir ainda, não perca seu tempo. Tem tudo na Netflix. Vai lá, faz um apanhadão. Se você conseguir, assista a versão estendida. Só acrescenta 40 minutos a mais no tempo total dos 3 filmes. De 12 horas, eles vão para 14, se não me engano. Não? Aumenta bastante. Aumenta bastante? Enfim. Bastante. Assista a versão estendida. Aumenta bastante, mas a diversão é garantida. Você não perde nada. É quase outro filme, viu? Só para vocês saberem. É quase outro filme assistir a versão estendida. Eu tenho ele aqui, eu assisto todo ano. Eu tenho os 6, o Senhor dos Anéis 1, 2 e 3 e o Hobbit 1, 2 e 3. Tudo versão estendida aqui em casa. Hobbit você pode nem assistir se não quiser, mas o Senhor dos Anéis é obrigatório. Antes da gente sair, eu preciso falar como que é o nome como que foi o nome da festa de aniversário do Bilbo no começo do filme. Era uma festa de 11 anos. Uau! Entendeu? 111, né? Era o 11. Eu achei isso muito legal. E ele convidou 111 convidados, e é exatamente o que o Anderson falou. Alguns convidados foram convidados apenas para formar um montante de 111 pessoas. Isso são vocês, Sacola Bolseiros. Né? Maravilha. E, como diria Bilbo, gosto de vocês a metade do que vocês merecem e gosto de menos da metade de vocês mais do que vocês merecem. Não, se eu bem me lembro, ele fala que eu conheço metade de vocês, metade do que vocês merecem, e gosto de menos da metade de vocês, menos da metade do que vocês merecem. É isso aí. Boa, paguei vergonha aqui. Ok. Então é isso, gente. Cara, eu falei. É normal. Então, gente, é isso. Espero que a gente não tenha enchido muito o saco de vocês com esse amor eterno a Senhor dos Anéis, mas é um episódio especial, 50 edições de Nerd em Pauta. Lembrei da piada que você ia fazer, mascote. Eu ia falar assim, chegamos finalmente no episódio 50, aí você ia falar, não, a gente tá no episódio 50 há uns 16 episódios. Pode ver. Entendeu? É isso, gente. Eu não tenho mais recados, eu só quero reforçar para vocês. Fiquem em casa, a pandemia ainda não acabou. A gente está enfrentando aí a 3ª ou 4ª onda antes de acabar a 1ª onda, tá? Sejam responsáveis, tomem cuidado e, no mais, nos encontramos aqui novamente na semana que vem para falar sobre Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Isso daí. E, pessoal, se você tiver que sair de casa, por favor, não seja que nem os idiotas da minha cidade. Saia com máscara, por favor. Ou se você for o Queiroz, nem sai. Você já saiu, né? Foi saído. Então é isso, pessoal. Muito boa noite e obrigado por comparecerem. Valeu, pessoal. Até mais.